Olá, seja muito bem-vindo ao SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e também do bem-estar. Hoje no SOS Convida nós vamos conversar com a Flaviane de Moura. A Flaviane ela é psicóloga e nós vamos falar de um tema muito especial e um tema talvez um pouco polêmico. Nós vamos falar de inclusão escolar. Então, Flaviane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer, como eu disse anteriormente, recebê-la aqui. Eu tenho certeza que nós vamos aí conseguir conscientizar ou tirar algumas dúvidas do pessoal que está em casa nos assistindo. Que bom, muito obrigada, viu, pelo convite. Nós que agradecemos. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Tá. Flaviane, o que é inclusão escolar? Então, a inclusão escolar, gente, é um assunto fundamental que nós temos que ampliar a nossa forma de enxergar. Quando nós vamos incluir, né, a gente tem que entender essa palavra. No momento que a gente inclui, a gente está lidando com esses direitos da própria criança. Então, a gente está lidando com a defesa principal dessa criança, que é a educação. Né? Então, quando a gente fala inserção numa escola, né, a inclusão escolar, a gente está falando de uma inclusão, de estar ali, e não simplesmente de passear ou de cumprir um direito. Não, a criança tem que estar totalmente inclusa ali. Inserida, isso mesmo. Pertencente. Aquele espaço, aquela professora, aqueles alunos, né? Porque no momento que ela se sente incluída, né, essa família se sente incluída, aquele acolhimento, aquele afeto daquela criança se modifica. Né? E no momento dessa inclusão, ela é fundamental, porque ela é a base do nosso direito, né, dos nossos direitos humanos, que é a própria educação. Sim. E, Flaviane, qual que é a importância de entendermos sobre a inclusão das pessoas com deficiência? Isso mesmo, porque quando nós falamos, né, dessa pessoa com deficiência, a gente está falando de algumas adaptações que são necessárias. Né? Porque quando a gente fala da deficiência em si, que nós existimos várias, né, de uma complexidade muito grande, a gente está falando de crianças que necessitam de estar em sociedade. No momento que a gente coloca, institucionaliza, a gente está colocando que isso não é igual, isso não é estar junto com seus pares. Né? Então, quando você está incluindo, você está junto, e quando aquela criança com aquela dificuldade, ou com aquele transtorno, ou com aquela própria deficiência, ela vai entendendo que o social também é fundamental, né? Porque hoje a escola ela exerce um papel fundamental na nossa sociedade. Não é só, né, de ensinar, de passar matemática ou português, geografia, não. Ela passa aquela formação de cidadão mesmo, né, de sociedade, das regras do limite, de estar junto de ali. Compartilhar, de generosidade. Isso mesmo. Né? Então, essa partilha, ela é fundamental para essa criança com deficiência, porque ela vai se sentir pertencente àquele espaço. Então, quando ela estiver em outros momentos da vida dela, em outros locais, ela vai entender melhor que ela vai estar igual e não separada ou não institucionalizada, que muitas vezes, infelizmente, acontece. E tem uma palavra que eu não gosto muito, que se chama exclusivo. Isso. Toda vez que você fala exclusivo, você está excluindo alguém. Justamente. Né? Então, esse lugar é exclusivo para a pessoa com deficiência, é exclusivo para a pessoa idosa. Não, ele é prioritário, talvez, melhor dizendo assim. Né? Isso, porque quando você falou, quando a gente fala exclusão, né, é aquela questão, né, desta pertencente ali, a gente acaba não pertencendo. Não. Ao contrário, né? A gente está degradando ali uma separação de uma própria sociedade. Aquela pessoa com deficiência, aqui não tem, que é tido, né, entre aspas, aí, como normal, se existe isso, porque ninguém somos normais. Não, acredito que não. Nós temos um parafusinho aí bem solto. Nem um pouquinho. Não.
Tem até um ditado, de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Isso mesmo. Então isso é importante a gente entender, né? E agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre a história da inclusão, Flaviane, porque você disse que não é um assunto atual, é um assunto mais antigo, né? Qual que é a história dessa inclusão? Então, quando como a gente coloca essa questão histórica, né? A gente tem que entender que há bem anos atrás, né, uma breve explicação, era como que era entendida a pessoa com deficiência, aquela que não poderia pertencer ao seu meio social, por aquelas dificuldades ou por daquele tipo de deficiência que limitaria ela estar em sociedade. Então, ela é extremamente excluída. Né? Antigamente, né, as pessoas colocavam nas suas casas, as crianças ou adolescentes ou até os próprios adultos não viviam em sociedade, eram extremamente excluídos. Depois passou um tempinho, a questão da institucionalização acabou acontecendo, tem de uma forma equivocada sobre a medicalização, sobre a institucionalização, sobre que não poderia, o que não podia acontecer, que não poderia desenvolver, né? Usavam palavras muito fortes, né? Como a gente sabe, né? Que utilizavam termos bem pejorativos àquela pessoa, àquela dificuldade ou àquela limitação, não é mesmo? E às vezes a pessoa era tratada até como se fosse um animal. Infelizmente. Né? Às vezes presa, amarrada. Algemada. Né? Então era realmente separada em sociedade. Em algumas culturas, né, a questão da própria deficiência era até uma questão de morte. Né? Em algumas culturas existe isso até hoje. Ainda, né? Infelizmente. Né? Então, historicamente, a pessoa com deficiência era uma pessoa, né, que não pertencia àquele espaço da normalidade, que eram como taxados, né? Questão intelectual, em questão das suas múltiplas deficiências, mas principalmente era medido como seus QIs, né? Até aqui é uma pessoa normal, que até ali não é, né? Então era extremamente excluída, institucionalizada, de forma extremamente equivocada, não tinha seus direitos, não tinha o seu papel na sociedade, não tinha o seu posicionamento enquanto cidadão, não tinha nenhum tipo de papel, extremamente, como você mesmo colocou, como animal, como algo que não pertencia ao que era social e humano, né? Que não pertenciam a isso não era um direito para eles. E durante um tempo, algumas leis, alguns movimentos sociais foram acontecendo e esses movimentos foram colocando a refletir sobre esse papel dessa deficiência. Peraí, como que é isso para a sociedade? Será que é dessa maneira que nós temos que conduzir? Dessa maneira que nós temos que ter esse manejo clínico ali, né, com aquela pessoa? E a gente sabe que é bem que não, né? Então essa sociedade, ela foi entendendo e foi dentro do seu possível, dentro das suas leis, seus direitos e tudo mais, foram incluindo cada vez mais a pessoa com deficiência em sociedade e não excluindo, e sim tentando cada vez mais incluir dentro da própria, né, no tempo hoje que a gente está e tudo mais. Então, tentando realmente incluir na sociedade algo que não era um direito, não é mesmo? Então, historicamente, a gente tem isso bem taxado mesmo. Né? Até as próprias roupas, né? Quem é de uma época mais atrás, a gente pode até pesquisar isso, as roupas eram até diferentes. Sim, cabelos cortados diferentes, assim, tortos. Isso para parecer mesmo. Mais ainda normal. Isso mesmo. Então, até as características, né, de vestimenta, físicas eram muito bem separadas aí, né? Então, esse movimento social, eles foram colocando a gente a refletir sobre esse papel, sobre esses direitos, sobre como a normalidade é para todos, né? Como que o igual é para todos, somos todos seres humanos, temos os mesmos direitos, as mesmas limitações. Quem hoje não tem limitações? Não é mesmo? Que sejam físicas ou intelectuais ou emocionais. Né? Então, isso se torna, sim, uma limitação e uma deficiência em si. Então, esses movimentos, né, foram ganhando força e foram inserindo cada vez mais as pessoas com deficiência até chegar no momento atual que nós estamos aí. Que bom, graças a Deus por isso. Não é mesmo? E agora nós vamos falar das escolas.
As Isso. escolas, elas precisam se adaptar para receber essas pessoas, Isso. né? E elas têm feito isso, elas têm se adaptado. Como que é o seu olhar? Então, a gente tem que pensar em 2 ângulos, sabe? Como é algo tão recente que a gente fala dessa palavra inclusão, ainda existe muita coisa para ser modificada, né? Existe leis que amparam isso, existe exclusividade mesmo, né, para alguns direitos, né, que já são colocados mesmo, até na própria gestão escolar, se a gente fosse colocar, mas infelizmente a nossa realidade não é bem essa, né? Mas hoje, em questão de gestão escolar, as adaptações elas são necessárias para melhor desenvolvimento Sim. neuropsicomotor daquela criança, né? Como nós estamos falando de criança. Então, para esse desenvolvimento, tem que haver sim uma adaptação. E os pais que estão assistindo a gente, acho que é importante colocar isso, aí eles correrem atrás dessas adaptações, que muitas vezes não acontecem. Não, isso que né? eu ia falar agora, não acontece. Não acontece. Coloca num papel, coloca como se fosse tudo ali, como se a pessoa tinha que dar conta daquela maneira, daquele jeito, né? Então, e não é bem assim. Tem sim que correr atrás daquele direito e falar, não, meu filho tem sim direito a uma adaptação escolar, tem sim direito a uma outra forma de enxergar o aprendizado dele, porque é uma coisa também importantíssima, importante a gente dizer, que cada pessoa aprende de uma forma diferente. Sim. Não é mesmo? O mesmo conhecimento que eu tenho não é o mesmo que você tem. Então, existe uma troca, né? De experiência, de conhecimento. Por exemplo, tem gente Justamente. que aprende ouvindo, vendo, tem gente que aprende mais. Tem as. Como que. Eu esqueci, mas fala sinestésico. Como que é? Você, psicóloga, você vai saber me falar sobre isso. E não sei. Auditivo, visual isso. e o sinestésico. Isso mesmo. Então, são 3 tipos de aprendizagem diferentes. Isso. E às vezes você está numa plateia, tem lá o sinestésico, o auditivo e tem o visual. Então, você tem que falar de forma que alcance os 3. Justamente. Isso acontece. Tem que ser a mesma coisa na escola. Isso. Lembrei da palavra. Ai, ó, que chique. Então, essas adaptações, né, por essas formas de aprender de formas diferentes, tem que acontecer, não é mesmo? Então, quando a gente fala de adaptação escolar, de um entendimento sobre aquele aprendizado, ele não tem que ser em blocos. Então eu peguei aquela criança, vou generalizar ela para todas e pronto, acabou. Agora eu vou avaliar a partir disso. Não. Hoje, nossa forma de ensino-aprendizado ela tem que ampliar. A gente tem que entender que a criança tem outras maneiras de ser avaliada, tem outras maneiras de ser entendida no seu ensino-aprendizado. Então, no momento em que eu entendo que essa adaptação é necessária, mas não acontece, então como que eu vou ver um desenvolvimento das crianças? Não vai haver. Não tem como, né? Então, muitas vezes, a cobrança para o desenvolvimento tem que ser, muitas vezes, o que as escolas nos colocam? Geral, igual. Mas, espera aí. Sabendo que cada pessoa aprende de uma forma diferente, por que não existir uma adaptação, né? Então, os pais têm que correr atrás disso mesmo, têm que se colocar, têm que se impor, porque então isso não acontece, porque infelizmente. É um direito dele. Isso é um direito. E é um direito e precisa ser exercido. Isso Ele precisa mesmo. correr atrás. Isso é um direito. Então, você que está nos assistindo, é um direito. É um direito. Então, fica ali no pé. Fica. Até que a escola possa adaptar de acordo com o seu filho. Justamente, porque se a gente não ficar no pé, até para a própria município, estado, o federal mesmo, todas as nossas esferas, né, governamentais, para entender isso, para ter esse movimento social. Sim, mesmo. Precisa. Porque se eu ficar cômodo enquanto família daquela criança, então eles vão pensar, opa, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, a inclusão tá acontecendo, a adaptação tá acontecendo, então tá beleza. Ótimo. Então, do jeito que eu fiz tá excelente. Tá excelente. Mas não, se eu começar a impor, a colocar os meus ideais, a minha forma, aí sim, alguns movimentos vão acontecer para que haja aquela mudança, não é mesmo? E na próxima semana nós vamos continuar esse bate-papo super gostoso com a psicóloga Flaviana para falarmos mais sobre a inclusão das pessoas com deficiência na escola.
Fique por dentro dos serviços sociais da SOS do Câncer. O atendimento dentário totalmente gratuito para pessoas com vulnerabilidade social. A SOS do Câncer, cuidando da saúde bucal. Extração, limpeza e restauração. Faça seu cadastro na instituição. Saiba mais. 998605640. SOS do Câncer. Ajudar ao próximo faz bem ao coração.